Então, mais uma vez, boa noite para todos. Hoje, dia 18 de outubro de 2021, começando o nosso semestre letivo, né? O segundo semestre de 2021, um pouquinho atrasado ainda, mas há tempo aí para a gente finalizar ainda um conteúdo até o início do ano que vem. Provavelmente a gente não deve ter um período de férias muito grande também, depois no início do ano que vem, mas isso aí faz parte, né? A gente ficou um tempinho parado, então precisamos correr para poder alcançar o tempo certo. Então vamos lá. Como é que foi aí esse tempo para vocês? Deu para dar uma respirada, deu para dar uma descansada também, né? Pode ser que todos estavam trabalhando um pouco e tava só de folga da faculdade, mas acaba que o tempinho também é bom. 2 semanas já ajuda bastante. Falar que vai ficar sem o que fazer é meio difícil, acho que para todos aqui. Mas esse tempo aí foi legal. Por mais que a gente tá fazendo uma coisa ou outra, sempre vale a pena, com certeza. Nós vamos trabalhar com a disciplina de banco de dados 2. Então, é uma continuidade do conteúdo da disciplina anterior. Ela precisa, né, desse complemento, porque se a gente for pegar todo o livro de banco de dados, é aquele calhamaço. Você vê o tamanho do livro, é assustador, né? Realmente todos eles são muito grandes, porque em conceito a gente tem muita coisa e na prática também tem muita coisa para fazer. Não sou muito de ficar repetindo muita teoria, até porque a gente precisa aprender as coisas mais na prática mesmo para poder fazer no dia a dia, mas a prática e com conceito é o que vai dar para vocês a possibilidade de vocês fazerem algo muito além. Então, quando a gente fala isso e passa um conteúdo ou outro que seja teórico, é importante vocês entenderem que tem um motivo, né? Então, vocês têm que confiar que tudo faz parte de um processo de aprendizado e a teoria é muito importante também para vocês alcançarem níveis cada vez mais altos, né? Normalmente, quando você faz um curso técnico, você tem um conhecimento bom de uma ferramenta, você consegue fazer as coisas na prática, mas quando a gente começa a aprofundar um pouco mais, o conhecimento ele vai ficando mais escasso, no sentido assim, que realmente a gente entende que precisa estudar mais teoria para a gente entender algumas coisas. Essa disciplina de banco de dados 2, ela tem uma parte teórica até um pouquinho maior do que nós vimos em banco de dados 1. Né? Mas como eu falei, isso aí é muito importante justamente porque a gente vai ter uma base maior para desenvolver aplicações com bancos de dados cada vez mais específicas e mais sofisticadas também. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso plano de ensino. Já deixei lá no ambiente virtual, inclusive. Isso aqui é importante a gente fazer essa apresentação, por mais que seja algo rápido, mas que a gente precisa entender e, e saber também o que, que vocês vão trabalhar nesse tempo, né? É muito importante isso. Deixa eu colocar a telinha suas aqui. Eu estou acompanhando o chat, qualquer coisa é só mandar mensagem. Então, aqui, nós trabalhamos essa disciplina em 80 horas, né? Num tempo normal seria 4 aulas por semana. Aqui a gente vai trabalhar um encontro ao vivo uma vez por semana, que dá mais ou menos 1 hora e 15, 1 hora e 20. Né? Eu não costumo passar de 1 hora e 20 por estar trabalhando no último horário, né? A distância assim é meio difícil. E no caso da gente achar que tem necessidade de um encontro presencial, né? Quem tiver realmente interesse, a gente pode até marcar. Mas essa disciplina ela não foi pensada para trabalhar presencialmente, não.
né? Vocês devem ter visto aí que algumas disciplinas elas já estavam para voltar, inclusive uma das que eu trabalho que chama Desenvolvimento Web Back-end, a gente vai trabalhar um dia da semana no instituto mesmo, no laboratório. Nós vimos a necessidade, porque ela é muito mais prática do que o banco de dados 2, e alguns alunos não têm o computador que é necessário para rodar esse ambiente, né? E o que a gente vai precisar aqui é muito semelhante ao que nós vimos no banco de dados 1, né? A plataforma, inclusive, que a gente vai usar pode ser a mesma, naquela plataforma online, para quem não tem um computador aí que possa instalar o MySQL Workbench, ou então o próprio Workbench ou PHP MyAdmin, para aqueles que já puderem fazer a instalação desse software no computador. Então, um requisito básico é que os alunos tenham passado pela disciplina de banco de dados 1. Então, isso aqui é importante porque tem que ter a base. A gente vai trabalhar com conteúdos mais avançados, então eu não posso ficar repetindo coisas que teoricamente sejam básicas, por mais que eu ajude bastante nesse sentido também, lógico, né? Eu vejo que faz parte até de uma revisão. Inclusive, até o primeiro conteúdo nosso é bem de revisão também. Então, a ementa fala assim, ó, a gente tem que trabalhar a introdução às arquiteturas de sistemas de bancos de dados, as técnicas de implementação de sistemas gerenciadores de bancos de dados, otimização, processamento de consultas, transações, controle de concorrência, recuperação, segurança, integridade, desempenho, bancos de dados distribuídos, bancos de dados orientados a objetos, bancos de dados objetos relacionais e aplicações Data Mine, Data Warehouse e OLAP. Essa ementa ela já está um pouco até desatualizada, no sentido que esses bancos de dados orientados a objetos e objetos relacionais, a gente nem comenta muito deles hoje, porque hoje os bancos de dados relacionais, com certeza, eles são padrão de fato, eles vão ser mais utilizados, assim, que é o MySQL, o Postgre, né, bancos de dados de renome que são utilizados com muita frequência, mas hoje a gente tem bancos de dados distribuídos, bancos de dados no SQL, que a gente vai trabalhar, até para atualizar mais esse conteúdo, que são bases que estão sendo muito utilizadas, principalmente para aplicações de celular, mobile, né? Então, a gente vai aprender a trabalhar com esses bancos de dados também, né? Eu conheci essa tecnologia no SQL em 2014, quando eu saí para o mercado. Lá eu, né, conheci lá o MongoDB, né, 4J, quer ver? Tem vários outros, mas os que eu mais utilizei foram esses. Riak, Cassandra, tem muitos bancos de dados desse tipo. Cada um numa aplicação específica, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso também. Nós vamos até fazer algumas práticas disso. Hoje está até mais fácil, porque antes a gente tinha que instalar esses bancos de dados na máquina, mas hoje eles todos funcionam na nuvem, até em versão gratuita mesmo. Então, ficou até bem tranquilo da gente treinar isso aí, que é muito comum para aplicações mobile, como eu falei. Então, a gente vai conhecer as arquiteturas de bancos de dados e técnicas avançadas de administração de bancos de dados e consulta SQL. Então, tudo aquilo que a gente viu, principalmente naquele trabalho final de bancos de dados 1, nós vamos forçar um pouquinho a técnica aqui e vocês vão ver coisas diferentes logo no princípio da disciplina, quando a gente começar a trabalhar a prática dela. É muito legal porque a gente começa a entender que o banco de dados ele pode fazer muito mais do que a gente pensava que ele podia. Foi algo que eu fui trabalhando com o tempo também, fui estudando, e nessa experiência que eu tive em Brasília foi bem interessante, porque lá eu vi muitas coisas que o pessoal fazia e que deu para trazer para vocês, né, dentro de sala, para poder
compartilhar esse conteúdo também. Então, os objetivos específicos são projetar e desenvolver banco de dados de forma otimizada, compreender as estratégias de administração de bancos de dados, compreender as arquiteturas de bancos de dados distribuídos. A gente vai trabalhar um conteúdo muito específico nessa questão da arquitetura de bancos de dados. A gente vai conhecer a arquitetura de 3 esquemas independentes de dados. Isso aqui pode ser que vocês tenham até lido no semestre passado, né? A leitura foi obrigatória aí desses primeiros capítulos do livro. Ele falava um pouco sobre isso. A arquitetura cliente-servidor, que é algo comum também para vocês. E depois nós vamos entrar na parte de implementação de bancos de dados usando técnicas um pouco mais avançadas, que inclusive até adiantei essa aqui para vocês, que a criação de views, né? Vocês viram que... vocês lembram disso, né, gente? Eu estou falando aqui, mas vocês lembram disso. Não é possível, né? Sim. Lembro. Sim, beleza. Porque esse aqui era um comando simples, né? Que colocava um nome para uma consulta e quando a gente chamava, ele executava aquela consulta ali como uma tabela, né? Que a gente chamava de tabela virtual ou tabela derivada também. Só que a gente não trabalhou esses outros conceitos aqui, ó, Story Procedures, Functions e Triggers, que isso aqui são assuntos um pouquinho mais avançados que a gente vai trabalhar nesse conteúdo de agora. Aí, sobre processamento e otimização de consultas, é uma parte onde que a gente começa a ver que tem um pouquinho de base matemática que a gente precisa estudar, que nós não estudamos em banco de dados 1, justamente porque não era a hora. Tem alguns professores que, se você for seguir exatamente o que está escrito na sequência dos livros de banco de dados, ele vai jogar para você estudar álgebra relacional de banco de dados em banco de dados 1. Eu não acho muito interessante porque a única coisa que você vai fazer com a álgebra relacional é a otimização de consultas. Como a gente só trabalha com isso em banco de dados 2, não faz sentido a gente passar um negócio mais complexo para vocês no início. Né? Então, por isso que eu prefiro fazer uma praticazinha no início da disciplina, depois pegar e trabalhar a prática no final novamente. Só um minutinho aqui, gente. Pera aí. Meu filho ali, 2 anos, tava pulando aqui no sofá. Tava querendo ficar na sala. Se ele fica aqui, a gente não concentra para dar aula para vocês. Não tem como, não. Ai. Vamos lá. Da aula de casa é isso mesmo. Vamos lá. Então, todo o conteúdo aqui é direcionado para criar um banco de dados de uma maneira mais otimizada, de forma bem profissional. Né? Então, a gente vai trabalhar conteúdo que vai falar sobre segurança de banco de dados, sobre controle de concorrência, que são coisas que o próprio banco de dados ele vai nos ajudar também a fazer, mas algumas coisas a gente vai ter que programar, lógico. Por exemplo, segurança de banco de dados. A gente normalmente usa o banco de dados com um usuário superusuário, né, que é o root, mas isso não é legal. Né? Se a gente for olhar, é um problema de segurança muito grande, porque acaba que esse usuário vai ter acesso a qualquer instrução dentro da nossa máquina. Então, da máquina, né, do banco de dados, do servidor de banco de dados. Então, se a gente fazer a programação do usuário específico, criar privilégios de acesso específicos para esse usuário, a gente consegue ter uma segurança maior. Então, são técnicas simples, de certa forma, se você precisa ali
de um negócio rápido, na própria internet você consegue pesquisar e fazer muita coisa, mas isso aqui é interessante porque a gente vai passo a passo chegando lá e vai até o final desse módulo, vocês vão aprender isso tudo que é importante para ficar craque aí no banco de dados. E como eu falei, bancos de dados distribuídos, que são os bancos de dados também no SQL, a gente vai trabalhar com esses bancos de dados que hoje são muito importantes aí, principalmente para o desenvolvimento mobile, beleza? Então, como vocês já tiveram aula comigo, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com ferramentas semelhantes, né? Vai ter uma coisinha ou outra diferente, mas né, se tiver alguma coisa que vocês quiserem também sugerir em relação à forma de trabalhar, vocês podem ficar à vontade, né? Isso aí, para mim, não é constrangimento nenhum, não. Eu simplesmente recebo também as sugestões. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui no plano de ensino depois, não vou fazer a leitura 100% dele, é só mostrando os tópicos principais. Dá uma olhada aqui, né? Se tiver alguma sugestão específica, podem ficar à vontade para a gente poder trabalhar da melhor forma possível, ok? Tranquilo aí, gente? O que nós vamos aprender esse semestre, então? Quem me fala aí? Eu lembro do NoSQL, segurança, alguns conceitos teóricos. Isso. Daniel, a gente vai chegar a mexer com MongoDB, alguma coisa assim? Vai. MongoDB é um dos bancos de dados que eu mais gosto da NoSQL. Ele é muito flexível, né? Muito fácil, tem... Né? Inclusive, quando eu finalizei meu chama de dissertação, né? De mestrado, até estou esquecendo o nome desses negócios. A gente fica livre disso, você esquece, porque é uma chateação quando você tem que fazer. A minha pesquisa foi em cima desse MongoDB também. MongoDB é muito bacana. Então vamos lá, deixa eu pegar o conteúdo de hoje. Né? O conteúdo de hoje a gente vai falar sobre arquitetura de sistemas de bancos de dados. É um conteúdo bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. A gente consegue fechar numa aula aqui os principais conceitos para a gente depois, na próxima aula, trabalhar conteúdos mais práticos. Então vamos lá, eu vou gastar o tempo aqui da maneira mais objetiva. Se tiver alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, pode mandar no chat aí e eu estou acompanhando aqui tudo. Vou abrir aqui. Como eu falei, eu cheguei em casa, eu sentei na cadeira e falei assim, ó, deu tempo de chegar na hora. Então vamos lá. Nós vamos começar agora no conteúdo de hoje. Conteúdo de Bancos de Dados 2. Todo mundo tá vendo a tela aí, a apresentação direitinho? Tá ok? Beleza, sim. Beleza, então vamos lá. Então, arquitetura de sistemas de bancos de dados. A gente vai até entender algumas coisas aqui que vocês já estudaram. É só para relembrar um pouquinho também. Sempre que a gente repete alguma coisa, tem algum motivo, viu, gente? Não fica achando que, porque é chato, né? Porque tem que fazer. Não, é porque tem motivo. Porque se fosse, não tivesse realmente necessidade, eu mesmo arrancava. Né? Pode ter certeza que eu não ia deixar aqui algo que não fosse necessário para vocês, não. Então, o primeiro tópico aqui, a gente vai falar sobre esquemas, instâncias e estado de banco de dados. Né? Essa diferenciação desses conceitos é muito importante,
Porque normalmente a gente começa a utilizar o banco de dados de forma prática e começa a trabalhar alguns conceitos. Por exemplo, o que é uma tabela? A gente sabe que uma tabela ela é um conjunto de registros e esse registro é o quê? É um conjunto de campos. E esse campo é o quê? É um dado que, de forma conjunta e processada, ela pode se tornar uma informação, certo? Então, a base de banco de dados, principalmente se a gente for olhar banco de dados relacional, a gente sempre vai olhar o que? É tabela e relacionamento. Então, são as duas coisas mais importantes nesse universo de banco de dados relacional, que é o mais comum que a gente utiliza aí no dia a dia, seja nas aplicações comerciais ou até pessoais também. Então, se a gente for olhar aqui, ó, primeira coisa que a gente tem que distinguir é o que? A descrição do banco de dados e o próprio banco de dados. Ou seja, a descrição do banco de dados é chamado de esquema do banco de dados. Então, o esquema de um banco de dados é como se fosse uma representação que é feita através de um diagrama. Esse diagrama é simples, né? Aqui a gente tem um banco de dados de uma empresa e aqui tem um esquema, né? Onde mostra ali, ó, empregado, aí tem o primeiro nome, último nome, SSN, né, como se fosse uma matrícula, data de nascimento, endereço, sexo, salário, super SSN, DNO, né, que é departamento, são informações para esse empregado. Isso aí é uma representação de esquema, né? A gente já viu isso, com certeza, vocês lembram disso, nós sabemos aí, inclusive, que quando nós fizemos lá o modelo relacional em forma de tabela, né, em forma, a gente faz esse desenho muito semelhante a isso, né? Então, isso aqui é um esquema que representa o que essa tabela tem. Então, os dados armazenados em um banco de dados podem mudar com muita frequência. Então, quando eu adiciono a informação no banco de dados, eu vou estar o quê? Chamando de um estado ou estante do banco de dados. Então, eu inseri uma informação, então, naquele determinado tempo, ele vai estar em um estado ou instante do banco de dados. Então, quando eu adiciono outra informação, eu estou trocando de estado. Quando eu excluo informação, eu troco de estado. Então, qualquer mudança que acontece dentro de um banco de dados, qualquer manipulação que acrescente qualquer dado, a gente fala que está mudando de estado. Certo? Então, isso aí é um conceito simples, mas vocês precisam ter isso em mente de forma muito clara. Então, também são chamados conjunto atual, ocorrências ou instâncias do banco de dados, que é o que são as linhas que eu tenho em determinado momento. Então, nesse momento aqui, a gente tem um conjunto atual de dados que são chamadas de instâncias. Esses dados que a gente vê aqui, né, então a gente vê aqui, ó, que tem nomes, tal. Isso aqui é uma instância. Cada instância aqui tem um dado diferente e nesse momento, se a gente chegasse assim, ó, clicasse, tirasse uma foto, é como se fosse um instante no banco de dados. Eu adicionei informação, a gente vai estar em um outro instante, ou seja, em um outro momento do banco de dados. O estado, ele altera com muita frequência, certo? Então, qual é o estado inicial do banco de dados? É um estado vazio, ou seja, a gente definiu o esquema do banco de dados e não colocou nenhuma informação nele. É como se fosse que a gente acabou de criar um banco de dados e simplesmente não fez nenhum insert. Após a primeira atualização, ou seja, primeiro insert, depois o update ou delete que for, a gente já vai ter o quê? Um estado atual. Ou seja, todo instante o banco de dados está mudando de estado. Ok? Então,
o banco de dados, né, o sistema gerenciador de banco de dados, que na verdade é um conjunto de ferramentas que a gente tem, ele é responsável por garantir que o estado do banco de dados seja válido, ou seja, ele tem que satisfazer a estrutura e as restrições específicas desse esquema do banco de dados. E que restrições são essas? Então, por exemplo, se eu tenho um campo igual a esse aqui, ó, data de nascimento, eu posso colocar uma letra aqui no meio? Sim ou não? Não, logicamente não. Por quê? Uma data de nascimento ele não vai ter uma letra, ele tem números. Então, é uma restrição básica que a gente não pode aceitar. Eu, como programador, eu preciso fazer essa verificação? Não necessariamente. O próprio banco de dados ele vai fornecer um erro caso a gente tente inserir alguma informação com informação incorreta, né? Data que não existe. Data que, por exemplo, 29 de fevereiro de 2021. O que vai acontecer? Você sabe? Erro. É uma data que não existe. Ele vai falar que não tem essa data e não vai deixar. Então, são restrições básicas que, quando a gente fala que o sistema gerenciador de banco de dados ele precisa garantir um estado válido, é exatamente esse tipo de restrição. Por exemplo, também, que é algo muito comum, nesse caso aqui, ó, DNO. DNO é o quê? É um número de um departamento. Esse número está em código. Se ele está em código, ele significa que ele é uma chave estrangeira, certo? Vocês lembram o que é chave estrangeira, né? Não é possível que vocês esquecerem isso. Sim, sim. Certo. Então, se eu colocar um número, né, ou seja, um código de um registro que não existe, de um departamento lá, por exemplo, 30, o departamento 30 não existe, ele pode aceitar? Sim ou não? Não, logicamente não. Realmente não. Então, são essas restrições, né, que a gente está falando aqui. Ó, o estado válido é nesse sentido. Se os dados que eu estou inserindo no banco de dados, a partir do momento que eu faço a verificação do tipo que cada campo deve armazenar, do tamanho que cada campo tem de limitação, né? Vamos dizer que eu tenho um campo de nome que só vai até 40 caracteres e eu estou colocando 100 caracteres naquele campo. Ele não vai aceitar. Então, essa restrição em si, onde que a gente tem? Dentro do que a gente chama de esquema do banco de dados. Esse esquema aqui é a representação gráfica, né? Ele não tem muita utilidade prática em si. Mas o que é um esquema de verdade do banco de dados? Vocês já viram um comando que chama describe? Describe. Vou colocar no chat aqui, ó. Describe. Escreve assim, ó. O que ele faz? Ele retorna o tipo de dado que a gente tem na tabela? No banco de dados? Certo. Mais ou menos isso aí, Luiz Gustavo. Na verdade, é isso aí, só que um pouquinho mais, né? Vamos completar a resposta aqui. O describe, ele gera uma tabela com a relação de campos que eu tenho dentro dessa tabela e define exatamente, ó, esse campo tal é desse tipo, ele tem esse tamanho, ele é uma chave, ele é um autoincremento, ele tem as particularidades específicas de cada campo. Então, vamos dizer assim, ó, tem uma tabela que chama contato. Então, eu coloco lá, describe contato, ele vai mostrar uma descrição dessa tabela. A descrição é o quê? O esquema dessa tabela. Esse esquema é o que a gente garante a formação
dos dados que a gente está armazenando. Então, isso é uma tabela interna, né, que a gente está visualizando ali, que o banco de dados precisa guardar para ele entender que aquela é a estrutura mãe que eu tenho que seguir isso. Se eu colocar alguma informação diferente dessa formação inicial, a gente não vai conseguir gravar esse dado. Então, esse comando aí é bem legal, porque a gente consegue visualizar a estrutura interna dessa tabela e saber exatamente como forma cada campo da nossa tabela específica, né? A gente dá o describe para cada tabela que a gente quer visualizar. Não tem um describe do banco de dados geral. Mas só para a gente avançar aqui, ó, e revisar isso aqui rapidinho. Então, acabei de criar o meu banco de dados. Qual o estado que eu vou estar? Qual é o estado que vai estar? Acabei de criar o banco de dados, não inseri nenhuma informação nele. Vazio. Isso, estado vazio ou estado inicial. E atualizei alguma informação, inseri alguma informação, excluí, qual vai ser o estado que eu vou estar ali naquele momento? Estado atual. Isso aí. Estado atual. Muito bem. Agora, isso aqui a gente pode chamar de quê? Essas linhas podem ser chamadas de instâncias do banco de dados também, viu? Instâncias. Instâncias são as linhas que eu tenho na minha tabela. Beleza. Então, quando que a gente define o esquema do banco de dados? O esquema do banco de dados, a gente vai trabalhar ele quando a gente faz o projeto e análise do sistema. Então, quando a gente está construindo o modelo do banco de dados, a gente determina quais são os campos que a gente vai ter e quais são os tipos de dados que a gente vai armazenar, assim como o tamanho de cada campo. Então, esse momento ele é muito importante, né? Por isso que eu já coloquei para vocês outras vezes que é importantíssimo a gente entender aquilo que a gente está desenvolvendo, porque se a gente precisar ficar mudando frequentemente esse esquema, a gente pode ter complicações na hora da manutenção dos códigos, né? A programação pode ficar complicada. A vantagem, aí, até adiantando um pouquinho aí sobre o conteúdo no SQL, é que ele não tem um esquema definido. Eu acho que a grande vantagem dele é exatamente essa. Você não tem um esquema. Por exemplo, a gente está falando exatamente sobre isso aqui. Esquema correto. Definição do esquema. Ou seja, eu tenho que definir, antes da gente começar a armazenar os dados, quais são os campos que eu vou ter nesse banco de dados. Então, eu falo, ó, essa tabela empregado tem esse campo, esse campo, esse campo, esse campo aqui. Beleza? Então, estou definindo esse esquema. O banco de dados no SQL ele não tem nada disso. Ele simplesmente fala assim, ó, eu tenho essa coleção aqui, né? As tabelas a gente chama de coleção, e a gente insere a informação nessa coleção, independente se tem 2, 3, 4 campos. Vamos dizer que tem um documento que ele tem 5 campos e podem ser até campos totalmente diferentes. Então é um negócio assim, é bem legal, bem diferente também, né? Então assim, vale a pena a gente estudar muito isso aí, né? Mas vamos focar um pouquinho aqui nesse conteúdo, porque senão a gente vai pirar. Aí você fala assim, mas aqui está falando que é importante especificar um esquema correto e o banco de dados no SQL não tem esquema. Não tem, é totalmente diferente. É por isso que eles estão sendo muito utilizados para aplicações mais dinâmicas. Então as restrições nele também fica diferente, né? Ele não tem restrição. Você senta o pau nele em tudo. Você praticamente não controla nada. É como se fosse assim, é um banco de dados muito livre. Mas, em compensação, ele é muito mais rápido,
Por quê? Justamente porque não tem que ficar verificando esse tanto de coisa. Só para vocês terem ideia, toda vez que eu vou inserir uma informação dentro do banco de dados, dentro de uma tabela, ele vai verificar o esquema que essa tabela tem. Se as informações estiverem batendo igual o esquema, ele vai gravar. Senão, ele vai falar que não é válido. Ou seja, ele vai mandar um erro. O NoSQL não, você simplesmente coloca. Se você errou na hora de inserir, é problema seu. É problema do programador. Então, o banco de dados não vai ficar verificando isso. Ele simplesmente recebe tudo que você colocar. Ele é muito flexível nesse ponto, mas quem não tiver cuidado na hora de inserir uma informação pode criar problemas. Mas, geralmente, quem usa esse tipo de banco de dados já está no nível mais avançado. Então, não fica fazendo besteira por qualquer coisa, né? A gente acredita que não. Pelo menos vão pensar assim. Já estou avisando para vocês, porque isso pode acontecer, viu, gente? É uma atenção. É uma atenção que precisa ter quando a gente está trabalhando com banco de dados no SQL. Que a gente vai trabalhar lá na frente. Não pira o cabeção por enquanto, não. Fica de boa aí. Como o pessoal fala, fica sussa, né? Que nós vamos chegar lá. Fica sossegado. Então, vamos lá. Esse sistema gerenciador de bancos de dados, né, ele armazena essas descrições e restrições do esquema, que também são chamados de metadados. Esse metadados é um catálogo do sistema gerenciador de bancos de dados que define exatamente como que é a formação dessa nossa tabela. Que ele faz isso que eu falei. Quando a gente vai inserir uma informação, ele verifica se está batendo ali com o modelo desse metadado. Se tiver, ok, ele vai gravar. Se não tiver, ele vai retornar um erro e vai pedir para você inserir a informação novamente. Então, esse esquema, o que a gente chama de intenção, ou seja, a intenção era de criar um banco de dados com essas informações e com essa restrição específica. O estado, que é o quê? É o momento quando a gente já começa a atualizar as informações, aí a gente chama de extensão. Então, quando a gente precisa adicionar um novo campo no esquema, ou seja, a gente viu que é necessário chegar aqui, ó, inserir uma informação que a gente não tem, vamos dizer que, eu quero colocar agora o CEP aqui, eu preciso do CEP porque a gente tem correspondências para enviar para esses empregados. Então, a gente vem cá e faz a inclusão de um campo. Isso é chamado de evolução do esquema. Então, nesse caso, a gente vai estar adicionando campos dentro dessa estrutura. Como é que a gente adiciona um campo dentro da estrutura através do comando SQL? Pergunta para vocês aí também. Alter table. Exatamente. De certa forma, é até simples, né? O comando. Alter table, o nome da tabela. Depois, se for adicionar um campo, add column, né, adicionar coluna, o nome da coluna, a estrutura da coluna, né, o tipo, o tamanho, e só. Né? Então, não é um bicho sete cabeças. Né? Quando a gente vai treinando os comandos, eles vão ficando mais simples. Então, alter table, nome da tabela. Nome table. Já saiu aqui. Add column. Sim, ó, estou escrevendo no chat aqui para vocês. Add column. O campo. Aí o tipo do campo, eu vou colocar int aqui, ó. Se fosse int 3. Not null. Exemplo. Seria mais ou menos assim. A gente está adicionando um campo na tabela, está fazendo a evolução do esquema. Aí vocês vão me perguntar assim, pode passar na cabeça suas, e o NoSQL tem isso? Vocês ficaram curiosos para saber ou não? Não, né? Ninguém falou nada. Ele tem alter table, tem o quê? O que vocês acham que tem? Boa pergunta. Vou perguntar para vocês, né? Às vezes tem alguém que já sabe aí.
Eu chutaria um update, alguma coisa assim. Tá, eu já tinha dado a dica da resposta para vocês. O banco de dados da SQL, ele não tem esquema. Ou seja, ele não precisa nem de evolução de esquema, já que ele não tem um esquema definido, você não precisa alterar essa tabela, né? A gente não chama de tabela, a gente chama de collection, né? Que são coleções de documentos. Então, simplesmente a gente armazena. Vamos dizer que tem um documento com 2 campos, tem outro documento com 4, outro com 5. Então, não precisa definir que eu vou ter um registro exatamente igual a esse aqui, ó, bonitinho, ó. Não vou ficar falando muito isso aqui, não, porque senão a gente vai começar a dar um nó aqui, né? Eu vou até parar de falar do NoSQL aqui. Mas ele é bem diferente. Então, vamos lá. Outro tópico interessante aqui é que a gente vai falar sobre arquitetura de 3 esquemas. Que isso aí é algo muito comum, né, no princípio do estudo de bancos de dados, que a gente estuda essa arquitetura de 3 níveis aqui, o nível interno, que define a estrutura do armazenamento do banco de dados, que é a parte mais física, né, vamos dizer assim. O nível conceitual, que descreve a estrutura do banco de dados para a comunidade de usuários, entidades, atributos, relacionamentos. Né? Normalmente aqui são diagramas, são coisas que representam graficamente o nosso banco de dados. A visão externa ou de visão, o nível externo ou de visão, que descreve como parte desses usuários vão visualizar essas informações. Então, normalmente isso aqui a gente pensa lá em gerenciar também o nível de acesso de cada usuário. Então, esse desenho aqui é muito comum, né, a chamada arquitetura de 3 esquemas, que a gente tem aqui, ó, nível externo, que ele fica mais em cima aqui, é próximo do usuário externo, o usuário final do sistema de banco de dados, o esquema conceitual, lógico, e o esquema interno, que é o esquema físico. Então, essa divisão aqui é clássica, mas é para relembrar mesmo, porque é algo que a gente precisa gravar de cabeça, porque são coisas que a gente tem que entender, que todo banco de dados ele tem uma estrutura nesse formato. Até os bancos de dados que não tem muita estrutura, ele precisa ter essa visão de 3 esquemas. Então, a maioria do sistema de gerenciador de bancos de dados ele não separa de forma explícita esses 3 níveis, né, mas dá suporte a eles de alguma forma. Então, a gente não fala assim, ó, esse aqui é a camada externa, essa aqui é a camada conceitual, essa aqui é a camada mais física, né, de visão. Então, nesse caso, a gente tem que entender que isso aí é de forma prática, fica transparente para o usuário, né? Então, não tem aquela coisa assim definida para o que a gente está querendo trabalhar, não. Uma das coisas que a gente fala sobre a questão desses níveis de esquema é sobre a independência de dados do nível mais alto. Né? O que significa isso? Então, tem esses tipos aqui de dependência. A independência lógica de dados é quando a gente altera algum esquema conceitual sem ter que alterar esquemas externos ou programas. Ou seja, adicionei algum tipo de campo na minha tabela, mas eu não tenho necessidade de alterar o programa que utiliza esse banco de dados por conta disso. Então, é chamada independência lógica. A independência física dos dados, a capacidade da gente alterar o esquema interno sem ter que alterar o esquema conceitual. O que significa isso? Por exemplo, a gente tem os índices do banco de dados que melhoram o desempenho. Isso a gente vai fazer na prática também na parte de otimização e processamento de consultas, onde que a gente pode adicionar campos específicos como índices para que as consultas sejam executadas a partir dele de uma forma mais rápida. Né? O que é um índice do banco de dados? Alguém já
Já pesquisou sobre isso? Um índice no banco de dados, para que ele serve? Tem um índice que é muito comum. Eu falo que é um índice assim que geralmente a gente vai ter ali numa tabela do banco de dados, que é um códigozinho. É um índice quase que sempre aparece. Qual é? A chave primária? Exatamente, Wanderson. Chave primária, ele é um índice por natureza. Por quê? Porque a gente está identificando o registro da tabela a partir daquele campo. Então, ele é classificado de forma crescente ou decrescente numa tabela interna do banco de dados. E ele tem um acesso direto às informações. Então, quando a gente pesquisa a informação através de um código de chave primária, o acesso àquelas informações é muito mais rápido. É como se eu ligasse e falasse assim, ó, eu pegasse o telefone aqui e discasse um número e clicasse. Quando ele acessa esse outro telefone, ele já vai direto, certo? Então, eu não preciso ficar pesquisando para saber onde que essa informação está. Eu simplesmente, ele já tem um catálogo que ele já vai direto naquelas informações, porque a gente está pesquisando por um índice. E a chave primária, por si, já é um índice. Só que tem campos que a gente pesquisa frequentemente também, e aí a gente pode colocar um índice, mesmo ele não sendo chave primária ou chave estrangeira. Só não pode exagerar, né? Colocar muitos índices, porque aí pode ficar pesado. Isso aí depois eu vou explicar para vocês mais para frente, né? O conteúdo de hoje, né? Mas vocês têm que ficar ligados nisso aí. Então, o modelo conceitual é o modelo onde os objetos, as características, os relacionamentos têm a representação do ambiente observado. Ele, independente de limitações por tecnologia, técnicas de implementação ou dispositivos. Que isso aqui é o que? É mais o desenho, né? O diagrama de entidade de relacionamento, aquela parte conceitual que interessante ali, que aquela ferramenta tudo mais que ela, é o que bem que a gente consegue fazer esse modelo de uma maneira muito legal. Então, ele é um modelo utilizado principalmente para o entendimento desse banco, né? O que a gente precisa armazenar para poder fazer com que esse banco de dados atenda às necessidades. Então, aquele modelo ali é muito importante para a gente. Isso aqui é coisa muito comum, né? Isso aqui eu não vou ficar nem citando muito esses tópicos, depois vocês pegam para ler esse material, mas assim, a gente lembra, né, que esse modelo conceitual a gente faz com carinho, né, com cuidado, justamente porque nesse tipo de banco de dados relacional, a gente tem a preocupação de deixar ele o mais completo possível para não ficar alterando esse esquema com frequência, né? A alteração de frequência no modelo relacional, ele pode ser ruim, porque quando a gente já tem muitas informações armazenadas e a gente adiciona um campo novo, aquelas informações todas que já estão preenchidas, elas vão ficar com campo em branco ou nula. Então, até o desempenho do banco de dados ele vai ficando menor. É até a questão de desempenho meio profissional e tal. Então, o modelo conceitual a gente já conheceu, né? O diagrama de entidade de relacionamento. Isso aqui é algo comum para todos, é por isso que a gente não vai ficar rodeando isso aqui. Então, o modelo lógico é o modelo onde que os objetos, as características, os relacionamentos têm uma representação já de acordo com a implementação que vai ser seguida e com a tecnologia que foi escolhida. A gente tem que entender que esse modelo ele já tem uma definição, por exemplo, do tipo do campo que eu vou armazenar, o tamanho desse campo, se ele vai ter chave, se não vai. Então, a gente tem essa definição de chaves, né, de integridade referencial e etc. Né? A apresentação pode ser textual ou gráfica. Uma das coisas que a gente
Eu não tô lembrando aqui agora, até interessante vocês falarem. Normalização a gente chegou a estudar ou não? Ou foi muito rapidinho? Acho que não estudou, não. Não, né? Pois é, vocês vão estudar. Vão estudar, então. Eu vou dar uma olhada nisso. Ah, tá. Agora eu lembrei. Vocês não estudaram porque vocês foram preguiçosos. Que eu mandei o material para vocês, é porque vocês não viram. É, foi o seguinte, eu mandei esse material gravado. A normalização foi gravado. Se for o caso, a gente coloca de novo aqui no ambiente virtual para vocês pegarem. Mas tá lá, se vocês forem olhar lá, agora eu lembrei que eu coloquei sim. Eu coloquei. Por que eu estou falando de normalização aqui? Porque quando a gente entende pelo menos a primeira, segunda e terceira forma normal, a gente sabe se esse modelo que a gente construiu é um modelo eficiente. Basicamente, esse modelo vai verificar o quê? Se a gente tem campos duplicados, se a gente tem a questão de principalmente assim, ó, não tem aquela repetição de informação numa mesma tabela. É assim, eu tenho lá, assim, ó, tabela de vendas, né? Eu falo assim, ó, quando que aconteceu essa venda? Foi no dia tal, foi pelo cliente tal. Esse cliente, essa venda, a gente vai ter um código para ele. Mas os itens da venda, ele precisa estar geralmente em uma outra tabela. Por que precisa estar em outra tabela? Justamente porque a gente precisa entender que, como são vários itens, a gente não tem a definição se vai ser 10, se vai ser 15, se vai ser 20 itens nessa compra, a gente precisa ter essa flexibilidade. Então, a normalização, ela já verifica se a gente está deixando as coisas de maneira correta. Se a gente faz uma modelagem certinha, aquela transformação do modelo conceitual para o modelo lógico de forma correta, que a gente chama de mapeamento, o negócio sai meio que automático. O modelo já sai normalizado. Interessante que eu estou lembrando aqui que esse vídeo específico aqui de mapeamento, né, de instâncias, de esquema, de estado que eu tô passando para vocês aqui, é um dos que eu deixei liberado no YouTube, que o pessoal assiste lá e manda comentário ainda, né, falando que deu para entender o que eu falei, né, porque tem uns vídeos resumidos lá que eu colocar lá de 8, 10 minutos, que justamente para explicar da maneira mais tranquila aqui o que a gente está vendo aqui agora. Né? Se alguém não entendeu também, depois olha. Mas normalização é basicamente para verificar se o modelo que a gente construiu é eficiente. A gente tem 3 formas normais, né? Essas 3 formas, na verdade são 6, mas as 3 formas, as 3 primeiras são suficientes para a gente entender se o modelo está ok. O modelo físico a gente já faz de acordo com a implementação da tecnologia, então já é basicamente a estrutura mesmo da criação de tabelas, né? A gente já viu isso aqui também. É o Create Table, é o Create Database, que é a criação básica da estrutura do banco de dados, por aí vai. Nós temos aqui a parte da arquitetura cliente-servidor, que é muito comum também. Isso aqui é algo simples, né? Só para a gente entender esse conceito aqui, até relembrar, talvez, né, que os sistemas de banco de dados têm o objetivo de fornecer suporte ao desenvolvimento e execução de aplicações de banco de dados. Ou seja, eu não vou utilizar o servidor de banco de dados sem uma finalidade. O que eu preciso, na verdade, é o quê? Ter um cara que serve, que é o servidor, e ter vários clientes que vão utilizar
aquela informação. Por que que o banco de dados é utilizado ao invés dos arquivos? Que foi algo que nós comentamos lá no banco de dados 1. Os arquivos eram uma maneira teoricamente eficiente que se programou no início de armazenar informação. Só que o acesso concorrente de vários usuários gerava uma certa dificuldade na hora de gerenciar esse acesso simultâneo. Então, o banco de dados ele veio justamente para a gente poder facilitar esse acesso concorrente dessas informações. Então, sempre a gente verifica aqui que esses dois caras, né, o cliente e o servidor, eles são muito importantes na ideia de uma construção de um sistema maior. Né? Você não vai rodar um programa que vai ter um acesso de um usuário único. É muito difícil isso acontecer hoje, a gente trabalhar tudo na mesma máquina. A internet, por exemplo, já basicamente ela trabalha cliente-servidor o tempo todo. A gente tem lá o servidor web, esse servidor web a gente pode acessar de qualquer lugar do mundo, a gente não tem nem noção onde que ele fica e a gente mesmo assim utiliza. E não é um computador só que tem acesso àquela informação, são vários. E basicamente a proposta dessa arquitetura de cliente-servidor para banco de dados é a mesma que a internet utiliza. Então, o servidor é o próprio gerenciador de banco de dados, ou seja, é o sistema que controla todas as aplicações que tem as funções básicas do banco de dados, ou seja, manipulação de dados, segurança e integridade de dados. E o cliente são o quê? São as aplicações que executam consultas em cima desse sistema gerenciador de banco de dados. Podem ser aplicações que são criadas por programadores ou aplicações internas que são chamadas de built-in também. Normalmente, o que acontece? São utilizadas aplicações criadas por programadores. O que significa isso? Então, se eu crio um aplicativo que acessa a informação de um banco de dados, essa aplicação é criada por um programador. Se eu crio um sistema web, é criada por um programador. Então, normalmente, essa interface do cliente, ele vai ser feito por alguém, né, por nós programadores. O cliente ele pode ter aplicações internas, built-in, quando fala, é como se fosse acessar o banco de dados através do terminal. Né? Isso aí é coisa... Para quem gosta do Linux, né, é bem comum, mas hoje está muito... O pessoal não está utilizando muito isso aí, não. Principalmente em relação ao banco de dados mesmo. Né? O banco de dados você tem uma aplicação lá, por exemplo, né, quem usa o Windows, MySQL Bank, você roda MySQL Bank, você executa as consultas, tem uma plataforma que você pode salvar e facilita muito. Tem outras também que a gente pode conectar, então assim, não faz muito sentido você ficar usando aquela tela do terminal de consulta do banco de dados, que todo banco de dados tem que ter, né? Aplicação servidora, que fica rodando em segundo plano na máquina, e o cliente. Quando a gente acessa, por exemplo, o Champ, né, o Champ, ele tem um servidor. Aqui, ó, quando eu boto para rodar, eu dou start aqui, esse servidor ele fica rodando em segundo plano. Né? Então, isso aqui é como se fosse essa aplicação aqui, ó, o servidor. Mas que está rodando a porta 3306. Quando eu abro o shell, né, que for, ou então é o shell do MySQL, tem que colocar a senha, né? Quando eu chamo aqui MySQL, esse aqui é o que? O cliente. MySQL é o cliente. Vou falar para vocês que eu não sei qual que é a senha desse negócio. Se o usuário Daniel tiver sem senha, eu vou acessar, senão não vou conseguir. Aí não tem, não. A senha eu deixo salva num lugar aqui.
Esse usuário está editado, que não eu falei para vocês, não pode ficar rodando um root nele, não. Mas vocês fazem isso, né? Quem alterou a senha do root aí? Pelo menos para uma senha mais decente. Eu altero o meu. Altera. Me alterei o meu. Pois é, isso aqui é o esquema também da arquitetura cliente-servidor, né? Aqui é um pouquinho diferente porque tem o usuário final, a aplicação do cliente, o sistema gerenciador de banco de dados, o banco de dados físico, né? Qual a diferença aqui? Porque o sistema gerenciador de banco de dados é um conjunto de ferramentas que fazem o acesso direto a essa estrutura de dados. Então, o banco de dados é o que a gente chama de concreto mesmo, né? A parte física do banco. Isso aqui é o processamento distribuído. A ideia aqui é que a gente, dentro da internet principalmente, pode trabalhar. Tá dando instabilidade para vocês aí, gente? Tá caindo de vez em quando, mas dá pra ir. Moscou um negócio aqui. Eu achei que a internet tinha bugado. Já tá acabando. Então, quando a gente está trabalhando na internet, a gente pode ter vários bancos de dados ligados em conjunto, e esses bancos de dados, eles funcionam como se fosse um só, de uma maneira transparente. Então, vamos dizer que esse cara que tá numa cidade aqui, ele acessa essas informações que estão aqui, ou acessa essas informações aqui ou aqui. Então, é como se fosse um banco de dados em conjunto que trabalha informações que estão distribuídas geograficamente, mas no todo a gente só vê uma coisa, né? A própria ideia da internet, a gente já consegue entender isso aqui de uma maneira muito fácil. A gente não sabe exatamente onde que cada servidor fica, mas a gente consegue acessar. Ah, se esse servidor aqui, ó, vamos dizer que esse servidor aqui caiu, o que que acontece? Eu vou ficar sem informação? Não. Esses outros, eles vão estar funcionando. Então, se eu tiver uma estratégia de replicação, ou seja, eu tenho cópia desses dados aqui nesse outro aqui, por exemplo, então, mesmo se esse aqui cair, eu ainda vou ter um backup dele, eu vou poder acessar aquelas informações que estavam aqui também. Só que quando a gente vê essa condição aqui, igual assim, ó, tem uma cópia desses dados aqui, aí a gente começa a ver que o negócio fica complexo, né? Por quê? Porque precisa ter uma técnica refinada para poder entender o que eu preciso copiar e como que eu vou fazer isso. Então, é bem complexo quando a gente faz essa distribuição aqui. E tem outra técnica que chama fragmentação também. A fragmentação, ela já é mais, assim, objetiva. Igual assim, ó, a replicação é a cópia, né? Como eu falei aqui, ó, você quer deixar uma cópia aqui. Aí ele simplesmente copia os dados daqui para cá. Se aqui caiu, aqui vai funcionar e todos vão utilizar aqui o sistema sem problema nenhum. A fragmentação já é diferente. Esse conjunto aqui, ele tem uma parcela de dados, esse outro aqui já tem outra, esse aqui outra, esse aqui outra. E no conjunto, eles formam um todo. Então, a fragmentação é como se fosse um pedacinho de informação que a gente está tirando. Às vezes, a gente tira um conjunto de campos ou um conjunto de linhas, né? Então, essa estratégia da fragmentação, ela é mais complexa porque ela depende de a gente chama de partição, né? Partir uma tabela ao meio. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. É como se fosse assim, ó. Nesse computador aqui, nesse servidor, eu vou ter esses 3 primeiros campos. Nesse outro ali, vai ter esses 2 aqui. E em um outro vai ter mais 3. Aí tem
pode ser que tenha uma partição, essa é a partição que a gente chama vertical, né? Que a gente está pegando o campo, mas tem a partição horizontal também. E vamos dizer que eu pego um conjunto de campos. Eu pego Ramesh, Joyce, Ahmed e James e coloco num lugar. Aí eu pego John, Franklin e Alice e coloco em outra. Então, tem esse tipo de divisão que é muito diferente nesses bancos de dados distribuídos. E é uma característica comum dos bancos de dados no SQL, que eles já são, por natureza, distribuídos, porque eles são feitos para isso, é para armazenar uma grande quantidade de dados. E quando a gente precisa fazer isso aqui, ó, é porque a quantidade de informação é tão grande que não é suficiente para a gente ficar armazenando numa máquina só. Então, esse cara aqui que estava trabalhando ali já estava forçando tanto que ele já não conseguia suportar a carga de trabalho, tinha muitos usuários conectados nele, então ele precisou fazer uma estrutura maior dessa forma. Tá dando para entender, gente? Tá, Daniel. Beleza. Então, a parte boa aqui, ó. Vocês vão fazer a leitura do capítulo 2, né, do livro das Mahinavat, até para fazer uma atividade conceitual desse conteúdo aqui. Esse conteúdo ele parece ser simples, né? Mas ele é muito importante a gente ter gravado esses conceitos básicos, né? Da gente entender o que é modelo conceitual, o que é modelo lógico, o que é modelo físico, o que é a parte o que a gente trabalhou lá, de arquiteturas de 3 esquemas, né? Quando a gente fala sobre arquitetura de bancos de dados, os conceitos são simples, mas a gente tem que gravar, justamente para a gente poder, na hora da prática, entender o porquê as coisas funcionam assim. E como a gente vai trabalhar um pouquinho sobre administração de bancos de dados, então esse conteúdo de arquitetura ele é importante para vocês também. E como eu falei, vamos refinar a técnica trabalhando o conceito, né? Não fica com preguiça de ler, não. Então, dá uma olhadinha nesse capítulo 2 aqui do livro das Mahinavat, que tem na biblioteca virtual, que vocês podem acessar aí, através do próprio Cajuí, já tem um link lá e vocês pesquisam ele, que vocês vão achar essa versão aqui, a 7ª edição. Beleza? Então era isso. Na aula de hoje era isso aí. Vocês querem falar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Quer perguntar alguma coisa sobre o que nós falamos hoje ou tá ok? Ok, Daniel. Beleza, então. Hein, Daniel, você vai passar uma estrutura que a gente precisa instalar para a gente trabalhar a prática aí mais para frente? Como é que vai ser? A estrutura é a mesma que nós trabalhamos no semestre passado, que é o quê? Isso eu vou falar o que eu uso, viu? Agora, o que você quiser instalar que dê certo, ok. Eu para facilitar, eu estou rodando o Champ. Roda o Champ, que tem o Apache, o MySQL junto. Antes eu gostava de instalar o banco de dados separado e fazer uma configuração toda cheia de trem, mas aí eu vi que não era só gastar tempo. Foi bom assim que você aprende a mexer, né? Mas você gasta tempo num negócio que não vale a pena. Então, a recomendação que eu faço é instalar o Champ, instala o Apache com MySQL, aí você roda o MySQL a partir do Champ, instala o MySQL Workbench, e para essa disciplina de banco de dados é só. Não tem mais nada, não. Que eu estou lembrando é só isso. Foi o que nós trabalhamos no semestre passado. Beleza. Mas se vocês gostarem de enfirular os negócios, né, vou gastar tempo aqui agora.
instala o MySQL separado, né? Faz a configuração dele e tudo. Mas eu não faço isso mais não. Se vocês quiserem fazer, fica à vontade. É que tem uma diferença você instalar o Champ e instalar o MySQL. Alguém já viu a diferença aí? Já tentou instalar os dois para ver? Eu instalei os dois. É muito diferente. Pois é diferente. O negócio é que você não consegue rodar os dois juntos, né? Não. Pois é. Então você vai para o caminho mais fácil. Eu deixei o MySQL mesmo, já tá pronto na máquina. Depois desinstala e coloca o outro. Agora sim, logicamente, é até bom colocar esse parênteses aqui, porque a gente está pensando no nível de desenvolvedor, né? Se eu fosse instalar num servidor para rodar esse serviço assim, ó. Tenho uma empresa, eu quero instalar um servidor de banco de dados no servidor dessa empresa. Esse servidor é Linux, aí que for. Aí é diferente. É até bom colocar esse parênteses. Foi até bom que eu lembrei aqui, ó. Aí vocês vão instalar o Champ e rodar o MySQL pelo Champ num computador assim, né? Pelo um servidor. Vocês vão rodar a instalação padrão para esse servidor. Como é que vai fazer isso? Se for para o Linux, vocês vão executar os comandos para instalar. Se for pelo Windows, o Windows Server, vocês vão executar o MySQL também, de forma separada. Né? Até bom que eu falei isso. Né? Estou falando que o Champ é interessante na visão do desenvolvedor. Mas para quem vai rodar o serviço na máquina como servidor, aí é interessante que seja feita a instalação separada. Beleza? Fechou, né, gente? Ô, Daniel, o link dos vídeos de normalização que você falou, você vai passar no Classroom? Ou... Ah, tá, eu coloco lá, eu coloco. Ah, Foi até bom você falar do link aqui, Diego. Lembrando aí, gente, que lá no ambiente virtual tem o link para acessar o grupo do WhatsApp também. A comunicação fica mais fácil para mandar as mensagens lá. Acaba que quando tem alguma dúvida, vocês podem postar por lá. Às vezes um colega também pode ajudar, o outro. Né? O importante é entender, né? Vocês trocarem experiência e aprender o que vocês estão fazendo. Então, não deixa de entrar não, viu? Tem um linkzinho lá no ambiente virtual. Clica, entra no grupo do WhatsApp para poder facilitar a comunicação suas. Show? Vamos fechar? Fechou. É isso aí. Boa noite para vocês, então. Ótima semana e tudo de bom aí para todos. Boa noite. Boa noite, obrigado, Daniel. Falou. Valeu, Anderson.